Quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 19, 30. Foi a última palavra de Jesus Cristo. Jesus, ele entra numa batalha nessa terra, numa batalha tremenda, e ele finaliza gritando: está consumado. E essa palavra está consumado, ela quer dizer, no original grego, é tetelestai. Tetelestai quer dizer dívida paga. Dívida paga. Oh, irmãos, como é bom sermos guiados por Deus, entender que a palavra, ela entrou no lugar que Ele quer. Tetelestai é uma expressão conhecida no grego, koiné, popular, que quer dizer está consumado. Jesus fez uso de uma expressão que era comum em sua época. Durante o primeiro século era prática comum pregar um documento de acusação a um preso. E naquela cédula de dívida estava escrita todas as suas acusações. Todos os seus crimes estavam ali naquela cédula. E quando aquele preso, aquele condenado, ele cumpria o seu período, era arriscado todo o crime que ele havia cometido. E lá embaixo, um carimbo, um escrito dizendo tetelestai, ou seja, a sua dívida foi paga. E a dívida foi paga. Tetelestai é uma expressão grega traduzida, foi a última palavra falada por Jesus antes da sua morte. Antes de Jesus morrer, ele grita uma última palavra. Ele grita tetelestai. Talvez não com tanta força, porque ele já estava ali fraco por causa da perda de sangue. Mas ele encontra força ainda para gritar com toda a sua força, dizer tetelestai. Jesus escolheu essa palavra apropriada, está pago. No mundo romano, na época de Jesus, quando o criminoso ele vê, era exatamente isso. Agora a sua dívida está paga. O indivíduo não devia mais nada à justiça. Não, você não deve mais à justiça. Estava livre da condenação e agora ele poderia desfrutar da paz e da liberdade. Sua dívida foi paga. Tivemos um episódio aqui na igreja, um irmão que estava visitando, e ele estava aqui na frente, e como sempre nós oramos, e aí Deus me mostrou uma visão dele atrás das grades, mas eu não conhecia ele. E naquela hora eu falei assim: o Senhor está te dando liberdade, o Senhor está tirando desse lugar, o Senhor está fazendo uma grande obra na sua vida, a sua dívida está paga. Eu vejo Deus te tirando de toda a cadeia. E aí quando eu saio do lado, ele fala assim: pastor, estou de saída, estou voltando para a cadeia há alguns dias. E eu disse para ele: o Senhor trouxe uma promessa sobre a tua vida, a sua dívida está paga, e logo mais nós celebraremos a sua liberdade aqui na casa do Senhor. Ele ficou boquiaberto: como pode? Alguém contou a minha vida para ele? Alguém contou a minha vida para o pastor? Não, é o Espírito de Deus. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele se apropria dessa figura jurídica. Alguém que me defenda. Quem é o meu advogado? Quem vai defender a minha causa? E nesse tribunal você, querido, tem o advogado, você tem o Senhor como sua testemunha, e você tem Jesus Cristo como o juiz também. Qual é a sua causa nessa manhã? O que você apresenta diante do Senhor? Seja ela pessoal, seja alguma coisa, uma causa impossível na justiça, Deus é o seu advogado, Deus é o seu juiz. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos.
Ele fala cédula, aqui em Colossenses 2,14 diz: tendo o quê? Tendo o quê? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Lembro-me quando nós chegamos na história da nossa terra, eu tinha vergonha. Nós chegamos diante do pastor, eu falei assim: eu não posso ministrar porque o meu nome está sujo. Eu não posso congregar, eu não posso entrar em nenhuma atividade ministerial porque nós temos o nosso nome sujo. Mas Deus nos honrou lá atrás. Havia aparecido, querido, nossos documentos haviam sido roubados e apareceu eu como um estelionatário. Misericórdia. Fala, sangue de Jesus tem poder. Já pensou? Pastor estelionatário? Eu falei, como assim, gente? Era uma perseguição à prova. Eu falei, Deus, nós vamos orar. Oramos ao Senhor. E aquela mancha, porque eu era inocente, saiu. Era o que faltava. Estamos livres, queridos. Eu falei, como pode? Alguém nos roubou os documentos, usaram os nossos documentos para fraudar, para fazer coisas erradas. E hoje, queridos, estamos aqui, limpos, no nome de Jesus. Ele diz assim: o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, na onde? Encravando na onde? Na cruz. Ele pegou a sua dívida e ele cravou na cruz. E esta cédula constitui-se um poderoso instrumento de acusação. Estava escrito ali os seus crimes. Nela se registram todas as suas maldades, as minhas maldades, aquilo que eu fazia de ruim, todas as nossas mentiras, toda a perversidade que praticávamos. Ela apontava para a nossa condenação. Entretanto, aqui o apóstolo Paulo declara que Cristo riscou o escrito de dívida, tirando do meio de nós e cravando-a na cruz. Então você não tem mais essa dívida. Você está livre. Não importa o pecado que você cometeu, não importa não agora, querido, se você confessar diante do Senhor, se você se arrepender, já está encravada na cruz. Não importa o seu passado, o que importa é o agora, como está o seu coração. Jesus Cristo, Ele diz, tetelestai, está consumado. A última palavra de Jesus foi essa. O condenado foi absolvido. Mesmo aquele ladrão da cruz, o ladrão da cruz que também zombava de Jesus, um deles, dos dois no início, mas um deles de repente vê a reação de Jesus. Talvez Jesus em silêncio durante 6 horas na cruz. E ele aprende com o silêncio. Às vezes, querido, você não precisa falar nada, mas a sua atitude, o seu jeito vai converter pessoas. O seu testemunho. Jesus estava na cruz, orando ao Pai em silêncio. Cuspiam nele, zombavam dele, diziam: se você é filho do Senhor, se você é um Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Ele ouvia tudo isso, mas o seu coração não se corrompeu. E aquele ladrão que zombava de Jesus, de repente ele para, vê o outro acusando, zombando de Jesus, e aquele ladrão diz: olha, nós fizemos o que merecemos, estamos aqui por merecimento, mas este homem é inocente. E então aquele ladrão da cruz olha para Jesus e diz: Senhor, se tiver uma oportunidade, me deixa entrar ainda hoje no paraíso. Deixa eu entrar no paraíso contigo. Eu sei que eu vou morrer. Jesus diz, olha para ele e fala assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí Jesus grita: tetelestai, está consumado, a sua dívida foi paga, ladrão. Ele olha para nós, a nossa dívida foi paga.
totalmente pago. Esta é a nossa verdadeira situação em Cristo, no que consiste a satisfação da justiça divina. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora pois, essa é a palavra que nós vamos guardar para sempre, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo também diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Portanto, quando vierem as lembranças ruins de um passado distante ou de um recente presente, sentimentos de culpa ameaçando a sua paz, basta lembrarmos do que Cristo fez por nós. Se tiver uma culpa, uma acusação agora, lembre-se do que Jesus fez pela sua vida. No versículo 15 de Colossenses capítulo 15, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo triunfou sobre Satanás e sobre as suas hostes. Ele diz no versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao que, irmãos? Olha o que diz Colossenses, irmão. Colossenses capítulo 2, 15. E despojando os principados e potestades, publicamente o que, irmãos? Expôs ao desprezo, triunfando deles na onde? Na cruz. A cruz para nós representa vitória. A cruz representa triunfo. Por isso é que foi declarado quando ele subia, lá em Efésios fala isso, Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, até o inferno. Ele entrou no inferno, ele tomou as chaves da morte e venceu Satanás. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher o quê? Todas as coisas. Fala assim: Deus está me enchendo da unção, da glória e do seu poder. O apóstolo Paulo nos fala sobre o triunfo de Cristo quando diz: tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente à vergonha, ao desprezo, à humilhação, e deles triunfou na cruz. E quando o Senhor ele fala sobre despojamento, naquela época, quando um exército vencia o outro, os romanos, por exemplo, vencia, eles gritavam depois que venciam, começavam a ver os brados, tetelestai, tetelestai, era a certeza de que aquele exército havia vencido. E foi isso que Jesus grita na cruz: tetelestai, nós vencemos a guerra, nós vencemos a batalha. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima do principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente, no século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas aonde? Aonde? Debaixo dos nossos pés. Pastor, por que debaixo dos nossos pés? Porque aqui diz, para ser cabeça, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o quê? O deu à igreja. Ele te deu essa autoridade e essa vitória,
a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Querido, nós não precisamos temer o diabo. Você não precisa temer o inferno, o mal que vem contra você. Ele está derrotado, despojado e humilhado para sempre pelo Senhor Jesus Cristo. Tetelestai, Cristo triunfou, aleluia! Foi aberta a porta da comunicação com Deus. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 50. Diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A Bíblia diz: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Na antiga aliança, o acesso à comunicação com Deus era restrita através dos sumos sacerdotes. Mas Jesus, ele como sumo sacerdote, morreu por nós, o véu se rasgou. E hoje, querido, nós temos acesso à presença dele. Porque ele diz, tetelestai. Ele diz, está consumado. E quando ele diz, está consumado, o véu se rasgou. Agora nós temos acesso ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, baseado nisto que estamos falando, o escritor de Hebreus diz, versículo 10 de Hebreus, capítulo 10, e versículo 19. Capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar na onde? Na onde? No Santo dos Santos. Você pode entrar. Você não depende de pessoas para entrar na presença de Deus. Você não depende de pastores, você não depende de bispos, você não depende de ninguém, você depende de você e Deus. É você e o Senhor. Eu não preciso me confessar no confessionário para ninguém, para me livrar. Não, eu posso entrar direto na presença do Pai e pedir perdão, confessar a Ele, e Ele me perdoará, me dando acesso ao trono da graça. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Deus, Ele te limpou, Deus, Ele te lavou, te purificou de todo crime, de todo mal. Portanto, o tetelestai acaba com todos os sacrifícios que existiam na lei. Não precisa mais de sacrifício. Eu preciso de arrepender-me diante do Senhor, de aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador, Jesus como meu Senhor e Salvador. E o único sacrifício realizado por Cristo na cruz resolveu para sempre a nossa situação diante de Deus Pai. E o Senhor nos abriu o caminho da nossa comunhão com Deus. Agora eu posso ter comunhão com meu Deus através de Jesus. Hebreus capítulo 5, 9, ele fala assim, estamos terminando. E tendo sido aperfeiçoado, Hebreus 5, 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe... Por isso eu falo sempre de obediência. Seja submissa, seja obediente a Deus. O acesso sempre estará livre para você. Eu quero, querido, concluir. Quando Jesus ele diz está consumado, tetelestai, significa dizer que a nossa salvação também foi realizada. Nós fomos redimidos por Cristo, os nossos pecados foram perdoados e tomamos posse da vida eterna. Mas eu quero finalizar lendo com você todo o capítulo de Isaías 53, são 12 versículos. Eu quero que você preste bem atenção no que diz esse capítulo inteiro, porque ele fala sobre essa vitória que Deus te deu, essa vitória que nós devemos carregar todos os dias da nossa vida, olhando para Jesus, olhando para a cruz, pelo aquilo que Ele fez por nós, gritando na última palavra, no seu último momento, tetelestai. Finalmente, tetelestai é o brado da vitória. Todos os nossos pecados foram perdoados. Que coisa boa!
Todos os pecados, todas as nossas dívidas e maldições foram levadas à cruz e ali elas foram aniquiladas para sempre. Olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma nova terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando para nenhuma beleza, olhando para Jesus, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Está falando de Jesus, irmãos. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Tudo veio sobre Jesus. Todo o seu pecado, toda a sua maldição veio sobre ele. Ele te livrou. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por fim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma salva de palmas para o Senhor. Maravilha! Que maravilha! Nós estamos livres. Eu quero concluir, querido, que a história ela registra muitas frases célebres, mas nenhuma é tão poderosa quanto a de Jesus Cristo no Calvário. E eu estava lendo sobre Duque de Caxias. Duque de Caxias, ele fala uma frase na batalha de Itororó. Ele fala assim: sigam-me os que forem brasileiros. Júlio César, ele diz assim, lá na margem do rio Rubicão: a sorte está lançada. Dom Pedro I, ele diz lá em 1822, independente ou morte. Mas nós vemos Jesus Cristo, querido, declarar a maior frase no Monte Gólgota, no Calvário: está consumado. Essa foi a maior frase, a frase do nosso triunfo, a frase da vitória da igreja. Amém?